Esse é um dos assuntos que todos que vão se preparar para receber ou batismo ou profissão de fé, eles precisam entender pelo menos um geralzão da Bíblia. Não tem como entender tudo, que nem eu, a gente vai aprendendo isso no dia a dia, mas pelo menos um geral é interessante eles terem. Porque você vai falar, mas eu já sou batizado, já professei a fé, pastor, eu já sou membro. Ok, você vai lembrar, você vai ter o privilégio de lembrar aquilo que você já sabe, ou talvez que você já esqueceu, ou talvez que você achou que sabia, mas não sabe, vai aprender hoje um pouco mais. E aí a gente vai crescer junto nessa tarefa. Aqueles que já são membros da igreja, fique atento, porque os que são novos vão precisar da ajuda de vocês durante a semana. Eles têm uma tarefa que já está pronta aqui no meu WhatsApp, no meu notebook, que eu vou mandar para eles fazerem durante a semana. Mas eles são novos na caminhada, eles precisam da ajuda de vocês. Então procure pegar o máximo aqui para que você de fato possa ajudá-lo. E ele não tem que te ajudar na caminhada, mas que você o ajude, tá bom? Então hoje nós vamos aqui para alguns lembrar, para outros reforçar, para outros relembrar e para uma parte aprender essa questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E aí, dentro dessa realidade que nós estamos aqui, antes de eu entrar ali, eu quero ler alguns textos bíblicos com você, para que você abra comigo 2 Timóteo 3, 15 a 17. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus falando dela mesma. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para o quê? Para toda boa obra. Para toda boa obra. Mais ou menos assim, você quer ir bem na vida? Eu quero ir bem na vida? Conheça as Escrituras Sagradas. Ela tem toda a orientação que eu e você precisamos para irmos bem na vida. Ela tem toda a orientação. Todos os assuntos que você e eu, porventura, venhamos a nos deparar, ela tem a direção e a resposta para cada um de nós. O outro texto que nós temos aqui, eu peço que você abra agora, é o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu vou usar uma brincadeira bobinha, bem antiga, que às vezes a gente repete. Eu não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta. No meu caso, eu decidi casar, 37 anos atrás. Comprei a bicicleta bem depois. Mas vira e mexe, eu e você nos deparamos com tantas situações. Eu falei agora, o que eu faço na vida? Seja no casamento, seja no relacionamento familiar, com pai, mãe, irmão, irmã, seja diante do trabalho, no ambiente de trabalho, aqueles foguetes, aqueles rojão que aparecem, e fala, e agora, o que eu faço? A palavra de Deus, ela tem orientação para tudo isso, porque ela é comparada, né? Há uma metáfora aqui, ela é lâmpada, ela é luz, clareia. Imagina você num ambiente escuro, você não consegue andar, acendeu, você já sabe para onde você vai, não é assim? Às vezes a gente se vê na escuridão dos pensamentos ou com ausência de direção, e a gente não sabe que caminho tomar, que decisão tomar. E se nós estamos constantemente de olho na palavra de Deus, nós automaticamente respostas, direção para a nossa caminhada. E agora presta atenção, eu li dois textos que me ajuda e te ajuda na nossa caminhada. Há muitos outros, mas eu quero ler outros textos, que é esse talvez que eu e você precisamos encarnar um pouco mais, que a gente estuda a palavra de Deus, não é só para que a gente vá bem, não é só para que tenhamos resposta para a nossa vida. A gente estuda a palavra de Deus para que a gente possa ser discípulo de Jesus à altura, e que compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Mas eu só vou compartilhar o que eu tenho. Você já viu alguém dar alguma coisa que ela não tem? Você já viu alguém compartilhar algo que ela não tem? Você tem que ter, e se não tiver, não tem como compartilhar. E aí, quando eu disse compartilhar à altura, é ter o conhecimento geral
das Escrituras. E aí eu já ouvi na minha caminhada pastoral algumas pessoas dizendo assim: ah, mas eu não preciso saber esse geral da Bíblia, eu não preciso conhecer tanto assim, já tem um pastor que sabe para isso, eu só preciso. Não, você vai ver que você precisa saber, se você de fato é um discípulo de Jesus. Aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 8, um episódio muito interessante, intrigante, que te mostra e me mostra como que a gente tem que estar preparado para ser um discípulo à altura de Jesus, ou então a gente vai deixar a desejar. Então, mais do que ler a palavra para fazer bem a nós, para que vivamos santidade, para que tenhamos direção de Deus, é ter um conhecimento geral da palavra para poder ser discípulo de Jesus e compartilhar. Capítulo 8 de Atos, verso 26 em diante, olha o que diz: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, vou repetir, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Vou parar um pouquinho aqui, um alto funcionário da realeza, um eunuco, etíope, inteirado das coisas, possivelmente letrado, capaz, ele está em viagem, e ele está lendo as Sagradas Escrituras, pelo menos o que ele tinha à mão, o profeta Isaías, verso 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Filipe está do lado lá, está ouvindo que o cara está lendo Isaías, para ele ouvir. Obviamente o cara estava lendo em voz alta, e aí Filipe escuta, e aí Filipe pergunta assim: você entende o que você está lendo? Então agora você é o Filipe, eu sou o Filipe, tá? Ninguém aqui é o eunuco, o etíope. Todos vocês aqui, homens e mulheres, todos nós somos o Filipe. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, estou no 30, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ou o que o eunuco responde? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? O Filipe foi perguntar se ele entendia, né? Eu e você fomos lá e perguntamos para o indivíduo se ele entendia. Ele falou: não estou entendendo não. Ele está falando dele ou está falando de outra pessoa? E agora? Qual é a resposta que você temos? Como diz o tema, mandou perguntar, né? Então vamos lá. Versículo 35. Então Filipe explicou, olha só, Filipe explicou. Como que Filipe explicou? Olha aqui para o pastor agora. Eu acho que isso aí que você está lendo, segundo um pastor do YouTube que eu ouvi, eu acho que... Esquece, não tem que achar nada. Você tem que fazer o que Filipe fez, Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, ele se prendeu à passagem bíblica que o etíope estava lendo, que é Isaías. Lá no capítulo 56 você encontra isso daí, mas ele já citou aqui, Isaías. Então voltando a ler aqui. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus.
a tua mensagem, a minha mensagem, presta atenção, a princípio, não é se ou Deus vai curar, ou vai resolver o problema da empresa do cara que está falindo, ou vai resolver o problema do casamento, ou vai resolver qualquer outra angústia. A mensagem inicial que eu e você precisamos ter, calçados nas Sagradas Escrituras, é Jesus. Você está lendo sobre o Messias, sobre o Cristo. Eu vou te explicar então sobre ele. Agora, em momento algum, Filipe falou, eu acho, eu penso. Na hora que ele ouviu, já veio na cabeça de Filipe, né? Um discípulo de Jesus que partimos do pressuposto que lia as Escrituras do Antigo Testamento. Ele fala, eu vou te explicar. E começando por esta passagem da Escritura do Senhor Jesus. Quando fala começando, é que ele passou por outras passagens, sabe? Ele começou por Isaías, mas ele prosseguiu, ele não ficou só ali. O texto não traz para nós explicitamente quais as outras passagens, mas o texto fala que ele passou por outras passagens, está implícito aqui. Ele começou por ali, automaticamente continuou explicando. Nessa questão é que é importante eu e você estudarmos a Bíblia não só para que tenhamos direção de Deus, para que possamos ir bem na vida, mas que tenhamos o que compartilhar com as pessoas que ainda carecem de Jesus. Importância de nós conhecermos a Bíblia é porque também muitos outros usam a própria Bíblia para querer nos contrariar. Bem lembrado. Porque se você não tiver conhecimento da Bíblia, meu irmão querido, você está, como diz o ditado, na roça, né? Bem lembrado, doutor. Verdade. Até porque a Bíblia está aí na mão do povo, né? É um versículo isolado, versículo. Aí você vai falar, não, mas ele falou que estava na Bíblia. Não, o problema não é se estava na Bíblia. O problema é como que ele leu isso, como que ele pesquisou e interpretou. Muito bem colocado. Capítulo 3 de Atos. Enquanto você abre, presta atenção no que eu vou falar enquanto você acha Atos 3. A sociedade a qual nós vivemos, em qualquer parte da terra, qualquer parte do mundo, tá? Mas eu vou reduzir. No Brasil. E aí eu vou reduzir nas igrejas do Brasil. E aí eu vou reduzir na igreja presbiteriana da Quadra. Nós temos pessoas pouco letradas, mais ou menos letradas, bastante letradas e buscando ser mais letradas ainda. Ok até aqui? Não há pecado nenhum. A santidade não está em você ou eu sermos muito ou pouco letrados. Porque tem pouco letrado que às vezes tem mais santidade do que o muito letrado, e vice-versa. Mas uma coisa não justifica a outra. E dentro disso, uma das coisas também que a gente ouve bastante no meio evangélico, é mais ou menos assim, é uma simplificação da espiritualidade. É a pessoa dizendo assim, pastor, eu não preciso saber, só um pouquinho tá bom. Porque aí já tem um pastor, já tem um professor da EBD, já tem uns presbíteros, eles têm que saber para... E aí eu sou muito bom nessa atividade aqui. A pessoa ela se restringe a uma atividade. Aí eu sou muito bom nessa outra coisa. E uma das coisas que a gente entende é que quando Jesus te chamou e me chamou, Ele usa sim o talento natural, o dom natural que você tem para desenvolver determinada atividade física, ou com coisas, ou laboral, e isso abençoa a igreja. Deixa eu tentar ser mais prático. Você é muito bom para perceber que alguém precisa de algo, você corre para socorrer. Você é uma pessoa muito dada para a cozinha, então você gosta de se envolver naquilo que tem a ver com a comida, com o ajuntamento. Que bacana, que legal isso. Você é muito bom numa instrumentalidade de arquitetura, de prédio, de conserto, de arrumação. Que bom isso. Que bom que você é bom nisso. Mas a questão é que Jesus chama todos os tipos de pessoa para serem seus discípulos, que conquanto tem as suas peculiaridades,
aquilo que ele é bom, melhor do que eu e melhor do que você em algo, mas Jesus chama todos esses e valoriza isso tudo que tem de bom. Mas uma das coisas que todo crente tem que ter para ser discípulo de Jesus, não é uma atividade que ele é bom demais, é conhecimento bíblico, é conhecimento de Jesus. Você pode ser bom em qualquer coisa, você pode servir a igreja em várias questões materiais, mas se você não conhecer a Jesus, não conhecer as Escrituras, vai ser difícil ser um discípulo de Jesus. Seja bom e ofereça aquilo que você é bom no corpo de Cristo. Mas você e eu precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Por que eu disse isso? Porque muitas pessoas, crentes, se desculpem em Pedro. Por isso que eu peguei Atos 3. Lucas, a gente sabe que ele foi médico. Ok? Lucas não foi discípulo de Jesus, tá bom? Um dos 12 ali que caminhou com ele. Mas ele é um discípulo de Jesus que depois da morte e ressurreição, ele vai até escrever o evangelho de Lucas e vai escrever Atos. E ele procura seguir Jesus como discípulo depois que Jesus já foi assunto aos céus. Então fica claro isso. Não estou colocando ele no colegiado dos discípulos de Jesus em vida ali. Lucas foi um médico, bacana. E Pedro era o quê? Quando a gente quer simplificar. Pedro era um brucutu, Pedro era um cara carrancudo, Pedro era durão, Pedro era pescador. Só falta alguém dizer, Pedro era analfabeto. Ok. Ele era. Ele foi toda essa simplicidade que eu e você dissemos que ele foi. Só que a palavra de Deus, em Cristo Jesus, quando nós somos encontrados por Ele, a gente não tem como ficar do mesmo jeito que a gente foi encontrado. Em todas as áreas. Inclusive na questão acadêmica e intelectual. Não tem desculpa para não querer estudar, para não querer aprender, para não querer conhecer mais de Bíblia. E a prova está aqui. Jesus encontra Pedro no bar, pescando, como muitos fazem a leitura, brucutuzão. Só que esse cara vai caminhando com Jesus, e olha em que ele se transforma. Atos capítulo 3. Quem acha o que eu vou ler aqui? Ou quem pensa? Pedro, ele está fazendo um discurso onde? No templo. Pedro está lá no templo. Sabe para quem que ele está fazendo esse discurso? Não é só para a galera toda que vai lá. Os fariseus, os saduceus, os religiosos, os conhecedores profundos da lei. Agora Pedro vai lá debater com eles, vai fazer discurso com eles. Mas Pedro vai e faz esse discurso. Versículo 11 em diante. Eu só quero trazer esse nuance, eu não vou ficar estudando isso aqui agora para vocês não, tá? Verso 17 em diante, acompanhe comigo capítulo 3. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os que o seu Cristo havia de... Para Pedro abrir a boca diante dos religiosos do tempo, conhecedores da lei, e falar assim, olha, vocês não... Eu vou falar o geral, tá? Vocês são os religiosos da lei, os detentores do conhecimento, das escrituras, então eu quero dizer para você que tudo o que a boca dos profetas anunciaram era desse Cristo. Será que Pedro foi ler e estudar os profetas? Para Pedro falar que, olha, tudo o que aconteceu, os profetas já disseram. Pedro está dizendo assim, aquilo que vocês deveriam saber. Então Pedro é alguém que veio, entre aspas, iletrado, brucutuzão, pescador, mas ele vai crescendo no conhecimento das Escrituras. Daqui a pouco eu vou abrir para o Paulo, só um pouquinho. Olha o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Pedro é aquele que está diante dos conhecedores. Depois do capítulo 4 ele vai ser preso, e aí ele volta a falar a respeito de Jesus. Mas antes de abrir
Paulo, volte um pouquinho a página que eu quero fechar essa questão de Pedro aqui. Capítulo 2, verso 37. Tem um outro discurso de Pedro no capítulo 2. Mas antes do 37, o 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. E aí ele começou a falar sobre a questão do Espírito Santo de Deus que veio e que encheu a vida daquelas pessoas todas. Depois você vai lendo ali o capítulo 2 inteiro, 3, o Pedrão, iletrado, pescador, pé na areia, beira de praia, embarcação de peixe, ignorante na cabeça de muitos evangélicos. Esse cara ele vai pregar, e ele vai pregar, sabe o que? Não é o que ele acha, ele vai discorrer os profetas do Antigo Testamento. E ele tem ali quantos convertidos? 3.000 convertidos. Não, pastor, é que ele pregou na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Eu não nego, ele acabou de ser cheio do Espírito Santo. Mas com toda a unção e todo o poder do Espírito Santo de Deus, se ele não discorresse os profetas, as escrituras, não haveria conversão. O máximo que haveria era a adesão a uma religiosidade, arrepio, emoção. Mas Pedro agora é um cara que ele prega a palavra, então ele conhece a palavra, ele discorre a palavra. Então por isso que a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho nisso que eu estou colocando. Então percebe que não tem desculpa para mim, nem para você, para ninguém, para achar que não tem que conhecer bem a palavra de Deus. Tem que conhecer bem. Abri agora o que Paulo está levando para mão. A conversão de Pedro é a partir do Espírito Santo, né? Eles ficam ali os 40 dias que Jesus anda com eles, no 50º dia o Espírito Santo é derramado e realmente há uma conversão de Pedro. Mas assim, agora eu fui levado a pensar, né? Sobre eu acredito não, a história dos judeus, eles estudavam o Velho Testamento, né? Eles conheciam a Torá, né? Eles conheciam. A gente sempre que fala de Pedro, o que você falou, um bruto, um grosso, pescadores, iletrados, inclusive quando eles estão lá, são interrogados pelos fariseus ali, né? Gamaliel até sugere, né? Como homens iletrados dessa forma conseguem falar com tanta sabedoria, né? Mas assim, eles não vêm do nada, é isso que pegou agora. Eles tinham conhecimento então. Qual o conhecimento que eles tinham? É que Gamaliel, ele era um dos mestres, assim como muita do primeiro século, que tinha a sua escola, que tinha os seus discípulos. Além de Gamaliel, vários outros mestres. Gamaliel foi um dos expoentes. Só que Gamaliel, ele vai entender depois, quando ele fala assim: como que você, Pedro, que não se matriculou na minha escola, como é que você sabe? É que Pedro não falou, é que você não sabe, eu sou discípulo do mestre dos mestres. Ele sabe como é que você é, Gamaliel. Sou discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. A diferença é essa. E Jesus, todas as vezes que falava com os discípulos, ele citava as escrituras que apontavam para ele. Então percebe que essa importância que nós damos na escola bíblica da igreja e em conhecer a palavra de Deus é sim para que eu viva a santidade, é sim para que Deus vá me transformando a cada dia, é sim para que eu tenha a resposta para as indagações da vida, mas para que eu tenha o que compartilhar com as pessoas. Eu poderia pegar outros exemplos, eu vou ficar com o exemplo aqui do Filipe Eunuco e o exemplo de Pedro. Então não tem desculpa para achar que não tem que crescer e não tem que conhecer profundamente a palavra de Deus. Certo? Então, dito isso, bem-vindos aqui à aula, nos 66, nos 66, conhecendo o geral da Bíblia. Dentro dessa questão, eu estou desenvolvendo isso com os alunos lá na sala de novos, mas eu estou trazendo para vocês aqui. Essa Bíblia que ela leva 1.600 anos para ser escrita, e nesses 1.600 anos, mais de 40 homens inspirados por Deus, 40 homens em diferentes épocas, em diferentes contextos, em diferentes culturas, e também em diferentes idiomas. Ela é escrita em hebraico, em grego e aramaico. E é interessante que ela se mantém. Ela se mantém.
ela é coesa, ela não se contradiz. Você olha para o Antigo Testamento e olha para o Novo Testamento e um complementa o outro. Ela não se contradiz. Qualquer livro, qualquer best-seller de clássico, pode ser brasileiro e fora do Brasil, você vai lendo, vai chegar um momento que ele perde sentido, ele se contradiz, ele não é tão perfeito. E olha que é uma pessoa só que escreve em curto tempo. Aqui você tem uma narrativa de 1600 anos, por 40 pessoas diferentes, em culturas diferentes, em idiomas diferentes, e ela não se contradiz. Isso é poderoso demais. Só Deus para estar preservando as Escrituras nessa caminhada toda e com essa questão toda. E aí, para que eu e você possamos olhar, isso aqui eu não ensinei para os antigos ainda, vou ensinar hoje. No presente século, o qual eu e você vivemos, você e eu precisamos ter essa noção geral, para sermos discípulos de Jesus, por onde nós passarmos, aproveitar até a dica que o Valdir deu para a gente um pouco antes. Se você não for profundo, a pessoa conhecer um pouquinho mais que você, te dá um nó na cabeça e te põe na mão dele. Então, quando a gente fala de Bíblia, nós temos a Bíblia que nós chamamos dos protestantes, que tem 66 livros, que é essa a qual nós usamos. E é inegável. Não vou entrar em pormenor aqui hoje, tá? Hoje é a primeira camada da cebola, domingo que vem eu trago mais. Mas nós temos também, voltando, 39 no Antigo e 27 no Novo. Mas nós temos a Bíblia Católica, ela tem 73 livros. Pastor, nós somos cristãos evangélicos, protestantes, presbiterianos da gema. O que a gente tem a ver com a Bíblia da Igreja Católica? Tem a ver que eu e você vivemos num contexto onde tem vários católicos, inclusive pessoas oriundas do catolicismo, para minha sala de novos. A gente tem que saber dialogar com eles. A gente tem que saber conversar com eles. A gente não pode chegar neles e falar assim: a Bíblia de vocês não vale, só essa que vale. Como assim não pode, pastor? Porque isso é imposição, isso não é abertura de diálogo. Então vá saber por que tem 73 lá. Aí depois é uma segunda conversa. Nós não estamos dizendo aqui se concordamos ou não concordamos, tá? É que eu e você precisamos ter esse conhecimento. O mundo tem muito mais informação do que antes, viu, irmãos? Mas tem a Bíblia ortodoxa ainda, que tem 78 livros. Então não tem só a Bíblia que nós estamos habituados, tem outras. Então percebe aqui a importância de sabermos, ok? Mas prosseguindo, agora eu vou prosseguir continuando aqui na Protestante 66 livros. Mais à frente nós vamos falar o porquê dessas diferenças aqui. Ah, não, mas os outros são apócrifos, deuterocanônicos, nós não aceitamos. Beleza, você decorou isso? Agora explica para quem aceita o outro por que você não aceita. Ah, não só porque não aceita e pronto. Ah, porque a igreja que eu sou falou que não pode. Isso não cola mais, isso não dá mais, isso é muito simplista. Você tem que entrar no diálogo com a outra pessoa. Fala para ela: por que você crê nos outros? Ah, vamos conversar, vamos dialogar, ok? Vamos lá. Prosseguindo, nós temos em todas as Sagradas Escrituras, em especial no Antigo Testamento, um povo que vive entre outros povos. Que povo é esse? O povo hebreu, o povo chamado por Deus, a partir de Abraão, em Gênesis capítulo 12. Vem cá, Abraão, de ti farei uma grande nação, e todas as nações da terra serão benditas através. Então, o povo de Deus, para bendizer todos os outros, para abençoar todos os outros povos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, presta bastante atenção nisso aqui. Nós não temos mais o povo de Deus, nós temos a igreja, entre vários povos. Aqui Deus chama um povo para abençoar todos os povos da terra. No Novo Testamento nasce a igreja. Não existe igreja no Antigo Testamento, tá bom? Você vai anotando as dúvidas aí, depois pergunta. Não existe igreja no Antigo Testamento, existe um povo. Igreja é a partir do Novo Testamento. Existe a igreja entre os povos, para abençoar todas as nações e povos da terra. Agora isso, a gente vai tendo uma compreensão melhor. Agora tem que vir aqui. Quando a gente tem essa noção que Filipe teve para falar com o eunuco e que Pedro teve para pregar lá em Atos 3. Então nós temos aqui, Rapidex, o Pentateuco, que são os 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí você crente antigo,
mais ou menos, e o novo vai aprendendo. Quando alguém falar para você assim, vamos ler Gênesis, vamos ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá, vamos ler. O que esses 5 livros falam? Coisa básica, fala muito mais, tá? Mas você tem que ter na cabeça, criação, queda e redenção. Tenha isso, biblicamente, teologicamente na tua mente. Nós temos no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o tema da criação, da queda e da redenção. Ponto. Aí Gênesis tem a sua particularidade de criação. Aí o povo vai no final de Gênesis, já veio Abraão, né, no final de Gênesis, já veio os 12 filhos de Abraão, já veio a família, aí já vão ser exilados no final de Gênesis. Êxodo é a saída desse povo escravizado do Egito. Aí em Levítico vai se estabelecer o tabernáculo e as leis e como Deus quer ser cultuado. Números repete um pouquinho de Levítico, mas também vem ali o censo, a contagem do povo de Israel e organização em 12 tribos para que eles possam caminhar organizadamente. Deuteronômio vem uma repetição da lei e uma preparação para esse povo entrar em Canaã. Coisa básica. Nossa, pastor, mas faz tempo que o senhor está estudando para saber. Você deve ter até mais neurônio do que eu, porque conforme for tem gente que tem mais neurônio que o outro. Mas nós temos a mesma cabeça, a mesma possibilidade que Deus nos dá. E você pode chegar e ter essa noção. Você precisa dar uma lida de novo em casa depois da aula. Aí a gente vem, continuando, o Antigo Testamento, nós vamos ter o que a gente chama de livros históricos. Por que eles são chamados históricos? Porque eles vão contar a história desse povo de Deus que sai do Egito, que passa pelo deserto, que chega em Canaã, e chegando em Canaã eles vão se estabelecer. E aí vai contar a história de um povo que vai copiar os outros povos. Ao invés deles como é que se diz? Levar uma mudança de vida para os outros povos, o povo de Deus começa a copiar os outros. Porque até Josué, eles eram dirigidos diretamente por Deus através de um líder, como o próprio Moisés e depois o Josué. Mas eles chegam num momento onde eles vão querer ter reis. E aí então vai contar a história dos reis. Aí vai contar os altos e baixos da história desse povo de Deus em Jerusalém, com um rei bom e com um rei mau. Então quando eu vou para Josué, para Juízes, Ruth, Samuel e Reis, eu não esqueci não, tá? É você que sabe, você já sabe que aqui é 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas. Só quis colocar o nome dos livros. Até porque, enquanto lá a divisão 1º e 2 é um livro só, tá bom? A divisão questão didática. Aí nós temos o Esdras, o Neemias e a Esther. Até aqui são históricos. Na aula que vem a gente volta e fala um pouquinho de cada um. Aí depois que eu termino os livros históricos, eu vou ter os livros chamados poéticos. Já tem uma linguagem, uma narrativa poética, ou sapienciais, livros de sabedoria. Aí nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nós temos esses livros aqui acontecendo. Aí depois a gente caminha e a gente vai para um outro grupo. Nós vamos para os profetas. Só que dentro desse grupo dos profetas tem os maiores. E os profetas maiores são esses que nós temos aqui. São quantos? São quantos profetas maiores? Está aqui, gente. 4, boa. Mas tem 5 livros, tá? Mas aqui Lamentações é de Jeremias também. Então nós temos esses profetas maiores. Por que maiores? Porque eles escrevem mais. Você pode pegar os textos. Você pega o livro de Isaías, por exemplo, tem o número de capítulos do número total da Bíblia, 66. O maior livro, em capítulos, na questão de narrativa. Pastor, tem Salmo que é 150. É que Salmo é uma coletânea de vários autores. Isaías é mais ali trabalha nesse aspecto. Então nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O que eles trabalharam? O que esses profetas trabalharam? Eles trabalharam dentro daquele povo que é a história que Ruth veio vivendo, que Josué veio falando, o juiz veio. Eles trabalharam lá. Aí depois a gente vê isso mais à frente. Aí depois, além dos profetas maiores, nós vamos ter os profetas menores. Porque eles são baixinhos? Não, escreveram menos. E nenhum é demérito ou mérito. Não é quem escreveu menos que é pior do que quem escreveu mais. Não existe isso. É instrumentalidade de Deus, da soberania dele.
Aí nós temos lá o Osés, o Joel, o Amós, o Obadias, o Jonas, o Miqueias, o Naum, o Abacuque, o Sofonias, o Ageu, o Zacarias e o Malaquias. O que esses profetas menores estão falando? De quem? Do mesmo povo de Deus dos livros históricos. Eles estão falando do mesmo povo. Não tem uma outra história, uma outra narrativa aqui. Eles estão falando do mesmo povo, conquanto eles trazem também algumas práticas de outros povos. Então, são os profetas menores. Hoje é só uma camada da cebola. Do que queria a gente volta. Acabou o Antigo Testamento. Acabou o Antigo Testamento. E aí a gente adentra aqui aquilo que a gente tem como palavra de Deus, através de Marcos, escrevendo para a igreja que está em Roma, dizendo assim: irmãos, enquanto nós estamos debaixo de perseguição dos romanos, eu quero apresentar a pessoa de Jesus com uma tonalidade maior de servo. Então, quando você lê Marcos, você vai percebendo como que o autor ali foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para mostrar a figura de Jesus maior como servo. Agora não como rei, como servo. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, Deus usa Lucas, aquilo que eu te falei, usa Lucas para escrever para os gregos. Quando você estuda, quando a gente estuda a despeito de arte e de cultura, beleza, tudo é cultura grega, tá bom, gente? O berço é Grécia. São os gregos. Questão de filosofia é grego. Deus poderia usar Pedro para escrever? Poderia. Mas quem que Deus usa? Primeiro porque ele é livre, ele usa quem ele quer. Mas ele vai pegar alguém mais rebuscado na palavra, na fala. Ele vai pegar um médico, ele pega Lucas. Lucas, você vai escrever para grego. E você vai apresentar Jesus aos gregos como um homem perfeito. A cultura do corpo, não vou falar contra a academia não, tá? Eu sou a favor de atividade física e frequentar a academia, nada contra. O problema é quando vira um narcisista na frente do espelho. Mas quando se fala de grego também, um ponto muito forte dos gregos é o culto ao corpo, é o culto ao homem. Por isso que quando você estuda um pouquinho de arte, ou você vê alguns filmes, você vai ver muitas esculturas, muitas estátuas de beleza e embelezamento do homem e da mulher. E aí Deus levanta Lucas para escrever numa linguagem mais rebuscada para os gregos, dizendo: olha, perfeição, eu vou falar de um Jesus, ele é um homem perfeito. E aí quando ele vai e usa João é aquele que vai escrever, não que ele não escreve para quem é gentil, mas João escreve mais direcionado aos cristãos, a igreja do primeiro século. E uma igreja do primeiro século que tinha muita dúvida ainda do que era ser igreja, muito presa ainda ao templo, aos ritos judaicos, uma igreja ainda muito duvidosa da certeza da salvação. Por isso que quando a gente lê o Evangelho de João, ele fala muito da salvação, que é um processo no começo, meio e fim, totalmente resolvido por Deus o Pai em Cristo Jesus, por ação do Espírito Santo dele. Então João ele vai escrever para dar essa firmeza na fé para as igrejas do primeiro século. Deus encarnado. Por isso que quem se lembra do nosso pregão do ano passado, Evangelho de João capítulo verso 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com. Então João apresenta o Deus encarnado na pessoa de Jesus. É assim, tá? Agora, quando você voltar a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, tenta ter esses nuances, esses pressupostos aqui. Eu mostrei isso aqui para a sala de novos domingo passado. Eu vou mostrar para vocês como que a gente descobre isso lendo, estudando a Bíblia, tá? Abre lá em Mateus capítulo 1. Depois o exercício de Marcos, Lucas e João você faz durante a semana, se você quiser entender. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, é aquela parte da Bíblia que os crentes não gostam muito de ler, não. Quem concorda, levanta a mão. Porque é genealogia, não é? Então, a partir de hoje eu quero que você pegue um gostinho por genealogia. Porque genealogia explica muita coisa. Genealogia explica muita coisa. O único dos 4 evangelhos que coloca a genealogia de Jesus é Mateus. Agora, se Mateus está escrevendo primariamente para judeu, será que o judeu ele conhece
a genealogia de Jesus? Será que ele conhece os nomes que vão falar aqui? Será que quando fala assim, capítulo 1, verso 1 em diante, eu vou ler de flecha, acompanha, tá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Será que eles conheciam Davi e Abraão? Judeu, você falou de Davi e Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão e assim vai. Verso 12. Eles vão trazer uma memoriazinha do judeu, que isso aqui não tem como esquecer. Verso 12. Depois do quê? Do exílio da Babilônia. Será que eles conheciam? Será que eles sabem da história do exílio? Os pais deles passaram por isso. Essa história foi contada. E aí continua. Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama. E aí ele termina assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão, viu, judeus? Desde Abraão, judeus, até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Marcos, ele vai escrever para romano. Não adianta falar da genealogia de Jesus para romano que não conhece as escrituras do Antigo Testamento. Vai jogar, fala, não conhece, não adianta. Lucas não tem por que escrever para grego a respeito da genealogia de Jesus, porque os gregos não tinham acesso às escrituras. João escreve à igreja, ele teve acesso, mas João é aquele cara, eu tenho para mim que João é um cara que vai mais direto ao tópico dos assuntos, ele já vai direto para Cristo, Deus encarnado. Então, Mateus, é essa sacada que a gente tem depois de ler uma vez, duas vezes, estudar com calma. Mateus escrevendo aos judeus para mostrar que Jesus é o rei prometido. É assim que a gente pega, tá? Genealogia ajuda nisso, a gente entender. Agora tem mais coisa aqui para a gente aprender. Tem dois nomes aqui que Jesus ele dá a genealogia de quem. Aqui já é missão, tá? Aqui já é Deus apontando para a missão para os outros povos que eu coloquei lá no começo. Tem uma prostituta aqui que faz parte da genealogia de Jesus, Raabe. Mas como Deus, todo santo, poderoso, deixou uma prostituta fazer parte do histórico da narrativa de Jesus? Porque Deus está dizendo para o povo que Ele abençoou um povo para abençoar todos os povos da terra, que Jesus veio para alcançar todos os tipos de pessoas da terra. Já começa a falar ali fora do gueto, fora da igreja. Vamos olhar para as outras pessoas como Jesus também tem essa misericórdia. Olha outro nome aqui que te chamou a atenção, que fica uma marca forte para você entender Jesus trabalhando essa questão. Davi não poderia deixar de ser estado aqui. Quem foi Davi e até hoje para quem é judeu? O grande o quê? Grande rei. Grande rei. E aí Mateus fala, ó, Jesus é dessa genealogia toda aí. E o Davizão está lá. Ele é o leão da tribo de Judá, filho de Davi. O judeu achava que o Cristo viria para ser um rei deles contra o Império Romano, igual Davi foi contra os filisteus. Mas Mateus está dizendo, olha, ele é da geração de Davi, mas ele não veio para ser outro Davi. Ele veio para ser rei dos reis, senhor dos senhores. E aí depois vai trabalhar toda essa questão, né? Mostrar o que é reino de Jesus. Jesus falando várias vezes, meu reino não é deste mundo. Tem nada a ver com dominação, com esse poder terreno que as pessoas gostam. Meu reino é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Paulo vai destrinchar esse reino de Deus lá na sua carta aos Romanos. Então só uma pincelada aqui, tá? Como que você vai pegando isso? Aí quando eu tenho essa compreensão,
eu vou extrair mais riqueza do Evangelho de Mateus, para aplicar na minha vida, para que eu melhore, para que eu seja santificado pelo Espírito Santo de Deus a cada dia, para que eu tenha resposta para as minhas dúvidas e para que eu tenha o que compartilhar com as outras pessoas. A gente tem essa percepção. E isso é para todos, tá? Isso é para todos nós. Esses evangelhos, nós vamos para os chamados do que? Está em vermelho. Nós vamos para as epístolas e as cartas. O que são essas epístolas? O que são essas cartas? O que é escrito para Romanos, para Coríntios, para Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo e Tito? Lembrando aqui que eu sei, tá? 1 e 2 Timóteo, 1 e 2 Tessalonicenses. Só coloquei o nome dos livros, eu não comi 1 e 2 Tessalonicenses, tá? São cartas que homens de Deus escrevem para a igreja que está vivendo no primeiro século debaixo de perseguição. Está escrevendo como que essa igreja tem que se organizar, está falando de liderança de igreja, está falando de santidade, o que é pecado, está falando de comportamento geral. Depois nós vamos ainda para outras epístolas, Filemão e Hebreus, Tiago e Pedro, João e Judas. Termina aqui as cartas e epístolas. Eu pulei uma aqui, ninguém falou, né? Esperava que vocês iam chamar a minha atenção, ninguém chamou a minha. É só um livro, isso, Atos. É uma continuação do Evangelho de Lucas, que é ele quem escreve também o livro de Atos. E ele apresenta o nascimento da igreja e a expansão da igreja no primeiro. É isso que nós temos lá. E essas cartas vai escrever para essas igrejas. São igrejas reunidas em várias casas, em várias cidades. Presta atenção no que eu vou falar agora. Nós fazendo uma ponte para a mensagem daqui a pouco. No Antigo Testamento existiu um povo. No Novo Testamento, para cá, existe igreja. Ok? No Antigo Testamento, um povo. Do Novo Testamento para cá, igreja. Para abençoar nações, para abençoar os povos. É aqui. Mas não vou dar spoiler, deixa a mensagem daqui a pouco. Nós temos as cartas de João, Tiago, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. E nós temos Apocalipse. Apocalipse eu não quis colocar aqui como revelação, não. Porque a gente já estudou isso aqui há uns 10 anos atrás, né, quando a gente ficou aí quase 1 ano e meio, 2 anos estudando o Apocalipse inteiro, às quintas-feiras. E Apocalipse nada mais é do que uma carta dirigida a princípio a 7 igrejas. É um número da perfeição incompleto, porque quando a gente vai estudar um pouquinho a história da igreja, havia no mínimo 11 igrejas já nessa época, mas 7 por uma questão dessa analogia, essa metáfora para o número perfeito, questão de que não é completo, tem mais. Então a gente olha para essa questão aqui das cartas e das epístolas, para Apocalipse, assim como as cartas e as epístolas de João, de Judas, de Tiago, de Pedro, de Filemão e de Hebreus. Eu chego aqui, mas eu quero terminar mais ou menos como nós começamos. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, ela é essa palavra de Deus que a gente, graças a Deus, tem na mão, depois de muito sangue, suor e lágrima, e muita dedicação de pessoas na história, para que ela chegasse no português claro e inteligível para mim e para você hoje. E ela é essa palavra de Deus perfeita. Uma narrativa durante 1.600 anos, por 40 homens, em tempos diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, e chega até nós, completa, sem contradição,
palavra de Deus, como nós lemos em 2 Timóteo, perfeitamente habilitada para todo homem, para viver a sua boa obra. Então é importante eu e você entendermos a necessidade que nós temos de conhecer essa palavra de Deus, que percorre tudo que nós percorremos aqui, para que eu e você possamos saber tomar decisões na vida, porque ela tem resposta para tudo, e para que eu e você tenhamos o que compartilhar com outras pessoas. Quem se lembra da introdução da mensagem do domingo passado? A minha querida esposa até me corrigiu, falou, não é 4 meses, já faz quase 7 meses que você está usando os aplicativos da vida. Jesus Cristo é. Mas lembra que eu falei na introdução? O que eu encontro de motorista de aplicativo evangélico, nossa, que bom, né, pastor? Graças a Deus, pelo menos está indo na igreja. Mas esses 7 meses, eu encontro, eu não perco tempo. Eu vou conversando, eu vou ouvindo. E aí aquilo que é comprovado nos estudos, que a maioria dos evangélicos pouco conhece a Bíblia Sagrada. Isso é triste. A maioria dos evangélicos pouco conhece a Bíblia Sagrada. Fica patinando eternamente em 3, 4 versículos de cor. E às vezes fora do contexto. E aí não tem uma compreensão bacana, em geral. Aí perde muito. Eu louvo a Deus pela graça e misericórdia que eu tenho e você tem, de que nós temos liberdade ainda de portar esse livro na mão e estudar sem nenhum tipo de perseguição. Sem nenhum tipo de perseguição. Porque há lugares, desse momento em que eu e você estamos reunidos aqui, que tem pessoas com pedaços, porções da Bíblia, escondido para ler, para não ser pego, não ser morto. Então o que nós temos hoje aí é um grande número de evangélicos que ainda não entenderam que tem que conhecer a palavra de Deus. Graças a Deus por aqueles que estão estudando, que estão conhecendo. A nossa igreja preza por isso, a gente vai continuar a prezar por isso, porque é uma das nossas responsabilidades, né? Habilitar o povo de Deus para toda boa obra. E só a palavra de Deus para fazer isso. Aqui, mão levantada, depois nós vamos orar encerrando e vamos para o café de 15 minutos e voltaremos para o culto. Aqui na frente, Thiago. A gente louva a Deus pela importância da nossa escola dominical, onde nós temos esse privilégio de tirar as nossas dúvidas, de conhecer mais a fundo tudo aquilo que a gente vem aprendendo sobre a palavra de Deus. Quando o senhor fala assim que uma grande parte não conhecem totalmente a palavra de Deus, é que pastores antigos talvez muitas vezes não se preocuparam em dar estudos profundos igual esse. Pregava o trivial. E o que acontecia? A pessoa absorvia o trivial e se contentava com aquilo. Hoje não. É aquilo que nós começamos lá, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Por quê? Porque nós temos que conhecer, porque senão nós vamos ser jogados contra o muro. Por isso nós temos que pesquisar, temos que ir a fundo. Mas que vale muito os ensinamentos de pastores antigos para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, valeu muito também. Mas que deixou muito a desejar, deixaram muito a desejar. Isso aí que o Valdir está falando, assim, a gente concorda de fato. É uma guia de 2 mãos, né? Eu não quero advogar os pastores mais antigos e os de hoje que ainda não acabam fazendo isso. De fato, tem aqueles que se acomodaram em ensinar só o trivial, até porque eles foram ensinados que quem tinha que saber eram eles. A igreja só tinha que ouvir e falar amém, beleza. Outros, de fato, sem papo na língua, é preguiça mesmo de estudar a palavra, de pagar um preço, de ralar e preparar para trazer para ensinar. Agora, por outro lado, ainda a maioria dos evangélicos não querem estudar a Bíblia. Não querem aprender a Bíblia.
Eles querem uma igreja poderosa, com um pastor poderoso, que ora para resolver todos os problemas instantaneamente, que venha no culto, saia satisfeito, fica feliz, glória a Deus, aleluia, amém. Mas eu não tenho que conhecer a Bíblia mais do que eu já sei. Então também tem o seu outro lado, né? Então, assim, a gente continua tendo paixão pelo ensino, comprometimento em primeiro lugar com Deus da palavra e a palavra de Deus, de ensinar, de trazer as pessoas para aprenderem a despeito da palavra de Deus. Porque se tem algo que promove avivamento, se tem algo que promove poder numa igreja, não é barulho, não é outra coisa senão as Sagradas Escrituras. É um povo cheio de Bíblia que experimenta avivamento. Isso foi nos avivamentos todos. Só estudar os avivamentos da história. Quando o povo se volta para as Escrituras, acontece avivamento. Fora disso é barulhamento. Fora disso é modismo, é conversa. E só um povo cheio da palavra de Deus, que é um povo cheio do poder de Deus. Que é o poder da palavra, da caminhada. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, muito obrigado por mais esse tempo. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, pela participação de cada um, pelo crescimento e esclarecimento que o Senhor vem nos dando. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude nessa caminhada sem desanimar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a Tua palavra nos convida a crescermos. Continue perdoando os meus pecados, perdoe os pecados dos meus irmãos, continue nos dirigindo, derramando sobre nós a Tua graça e bondade. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Bom café.